Olha como não quer dizer nada essa palavra. E por já que eu falei em homoafetivo, né? Oi? E o Homo sapiens? Porque o Homo sapiens aí já não é do grego. Já não é do grego, é do latim. Aí ele fala do ser humano. Sim. Entendeu, meu querido? Sim, senhor. Você não me pega na curva. Não, aqui tem que tomar um cuidado. Aqui. A cada hora tem uma casca de banana no caminho. Casca de bacana, basca de canana, coisas do tipo. Falando em homoafetivo, não é? Falando em homoafetivo, o João Willis, lembra que ele fez a treta lá com o governador, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul? Não lembro o que ele falou, não lembro. Ele falou uma barba, falou que ele só mantinha a escola cívico-militar porque ele era um gay que tem fetiche por farda e autoritário, de direita, branco e rico. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, que ele parecia um heterossexual de extrema-direita. Falando isso. Logo ele que é bi. Ele falava assim, logo ele que é bi. Não, o heterossexual de extrema-direita é quem xingou ou quem é vítima? Não, você entendeu, cabeça? Eu sei. Não, tô querendo levantar a bola. O João Willis, ele é da baixaria, né? Ele é da baixaria. É uma pessoa amarga, né? Uma pessoa... E todo gay que não concorda com ele fala, você tem homofobia internalizada. É isso. Resposta padrão. Que nem quando a gente vai falar com o Felipe, ele fala, MST é um movimento social. Exatamente. O João Willis fala, tem homofobia internalizada. Aí ele falou que o Eduardo Leite é homofobia internalizada. Bom, enfim. Homofobia é crime, portanto, ele fez várias ofensas e uma calúnia ao Eduardo Leite. Ele pediu ao Ministério Público que tomasse as providências. E o Ministério Público mandou o João Willis agora apagar o post que ele fez contra o Eduardo Leite. Só. Né? Vamos ver se dá. Será que dá? Eu quero saber primeiro se vai dar samba isso aí. E outra coisa, só para eu passar para vocês e vou passar para o Pepe, que está aqui querendo falar. Hablas espanhol? Eu tinha uma amiga minha, né, que ela trabalhava num bordel. E ela era nova lá, né? Um bordel fino, ia gringo e tal. Porque na época do Cruzeiro ainda. Não tinha nem o real ainda. E o povo gringo, né, pagava em moeda estrangeira, então elas gostavam muito de lá. E ela conseguiu entrar no bordel. Né? Só que ela não falava, mal falava português. Aí, Pepe, ela contou o seguinte, que quando chegou o primeiro cliente, era um cliente espanhol, né? E ela perdeu a paciência, que ele chegou para ela e falou assim, hablas espanhol? Ela falou, o máximo que eu hablo é las piernas. Boa essa, hein? Muito bom. Bom, eu falei isso por quê? Porque eu não sei. Bom, isso custou ao João Willis... Você tá rindo, não foi engraçado. É uma história triste. Isso custou ao João Willis o carguinho dele na SECOM, porque a SECOM tinha confirmado... Por enquanto. A SECOM tinha confirmado... Tá? A gente recebeu o e-mail da SECOM confirmando. O Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, na sequência, falou, não, de jeito nenhum, aqui não, jamelão, mas ele ainda é afiliado da primeira-dama. Né? Então, isso pode ter custado o cargo na SECOM. Pronto, Felipe Monteiro. Desculpem as histórias, hoje eu estou meio rolando boldrin. Eu estou meio rolando boldrin contando o caos. Tá ótimo. Você é sempre ótimo, Pavinato. Melhor que rolando Lero. Você é sempre ótimo, Pavinato. Agora, um ponto interessante que eu estou pensando aqui, o João Willis deve ficar aliviado em ter que tirar essa publicação dele, caso o judiciário assim entenda, né? Porque é uma saída honrosa, ele não tem que apagar o que ele falou, e ele apaga essa triste mensagem que ele publicou em relação ao governador Eduardo Leite. O que eu acho, Pavinato, em relação ao João Willis, em relação a essa confusão toda, é que, da mesma forma que no passado a gente viu o Janones tendo uma postura muito proativa na campanha, muito aguerrida na campanha, que acabou, na minha opinião, prejudicando o Lula, porque ele exacerbou e muito, né, o seu papel de tentar usar a mídia social para angariar apoiadores para o Lula, né? O Janones, no final das eleições, acabou ficando sem nenhum tipo de cargo no governo federal, né? Acabou amargando continuar como sendo deputado federal, né? Ele queria muito ir para a SECOM e, por conta da atuação dele, que todo mundo sabe... Ele estava SECOM para ir para a SECOM.
todo mundo sabe que é exagerado, que é um absurdo, né, a atuação do Janones, ele acabou ficando sem o cargo. E o João Willis tive a mesma coisa, né? O João Willis, ele chegou no Brasil, né, até simbolicamente, era até bonito, né, para a narrativa da esquerda, né? Uma pessoa que fugiu do Brasil para fugir do bolsonarismo, largou seu mandato de deputado federal, retorna ao Brasil assim que o Lula ganha as eleições, se filia ao Partido dos Trabalhadores, larga o PSOL, fica aguardando o cargo para assumir um cargo, vamos destacar, cargo de terceiro, quarto escalão da SECOM, né? Ou seja, um cargo de terceiro, quarto nível da SECOM, mas era o que tinha para ele naquele momento, né? E ele, por conta dessa postura dele completamente espalhafatosa, né? Completamente errática, completamente equivocada, o João Willis. João Willis. No caso, eu confundo. Acabou ficando sem o cargo. Mas eu acho ainda, sendo bem sincero para você, que esse foi um recuo estratégico. Eu acho que quando acabarem de falar sobre essas questões todas relacionadas ao Eduardo Leite... Não, o problema é o João Willis. Tem grandes chances do João Willis assumir o cargo no governo. Então agora eu estou mais aliviado com essa notícia. Eu concordo. É uma grande contribuição. Eu concordo com o Felipe. O Felipe tem razão. Muito bem. Olha que bonito. Alguém quer falar algo sobre esse assunto? Eu gostaria. Ou vamos falar de coisa séria? Vamos, pode falar. Não, aqui eu queria trazer só um dado importante. Eu acho que essa... Tem dado? Muita informação. Veja bem, o Eduardo Leite... O João, eles têm. Se você não tiver, ele tem. Não, eu tenho aqui, que eu peguei no Google. Eu mesmo não tenho, faz um tempo. Vamos lá. O Eduardo Leite é um jovem que foi vereador por Pelotas, prefeito de Pelotas, governador, se afastou do governo para concorrer à presidência da República, não conseguiu a legenda e voltou a tempo de ganhar a eleição com 57% dos votos. Ele obteve um superávit em 2021 que não vinha no estado do Rio Grande do Sul desde 2009. Então, é um jovem de valor, é um bom gestor e ele chegou a ocupar esses postos sem fazer proselitismo da sua vida pessoal. Ele teve coragem no estado conservador de expor sua vida pessoal, mas ele não quis se expor. Eu estou querendo dizer o seguinte, quando vem uma frase como essa, dada pelo João Willis, não é uma frase que simplesmente, ao meu ver, produz uma injúria, quer dizer, uma ofensa, uma agressão, uma injúria por preconceito de orientação sexual contra a pessoa do governador. O que eu quis dizer, fazendo esse preâmbulo, é que me parece uma frase, uma agressão potencialmente muito mais perigosa do que a mera ofensa ao decoro e à dignidade, ou à vida pessoal, à intimidade do governador. Esse ataque que ele fez, inclusive falando de fetiche com relação ao uniforme, esse ataque atinge todo um grupo, toda uma comunidade que sofre violência. Uma pessoa do grupo LGBTQI+, é assassinada a cada 32 horas no país. Nós temos um país extremamente violento e quero concluir dizendo, me parece que isso é mais do que injúria racial. Isso para mim é incitação à discriminação por orientação sexual equiparado ao racismo, que é crime imprescritível com pena de até 3 anos. Então, não basta que ele se retrate. A meu ver, não se trata de um crime contra a honra. É um crime mais grave do que isso. E, repito, não sei qual foi a intenção dele, mas ele produziu um malefício muito grande no momento em que o Brasil tenta, de maneira ainda muito ineficiente e incipiente, combater a violência. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu concordo com o Felipe. Parênteses, faça parênteses consanguíneos, por afinidade, o que quiser. É o rei do trocadilho. O que quiserdes. Não, eu acho que o Felipe tocou num ponto que é bem importante aqui. O João Willis, ele tinha uma narrativa muito boa, ele tinha uma história muito boa. E... tinha vindo do BBB. Não, mas ele representa... ele tinha um simbolismo, sim, por um tempo que estava funcionando. Mas o Capês está falando dessa questão aí que pode ser até injúria racial. Se tu for olhar os posts do João Willis um pouco antes dele sair do Brasil, ele estava completamente alterado. Já faz um tempo que, se tu for olhar para a vida do João Willis, não é mais a mesma coisa. Ele começou como um deputado
meio moderado. Moderado ele nunca foi, mas ele tinha algumas posturas que poderiam ser consideradas sensatas. Ele saiu do Brasil, ele estava sendo agredido, ele estava sendo ameaçado mesmo, mas ele se perdeu na história dele. E o que ele fez com o Eduardo Leite, se tu for olhar um pouquinho mais para trás, ele tem outras histórias tão ruins quanto essa. Então, eu não sei o que aconteceu com o Jean Willis, mas ele se perdeu na história que ele criou dele mesmo. Eu acho que... Posso, Pavinato? Vanitas vanitatum, omnia vanitas. A Daisy colocou aqui a questão do simbolismo, mas, na verdade, eu não acredito que ele tenha se perdido no próprio personagem. Eu vejo que ele sempre foi dessa forma, na verdade. Quando alguém... que tem esse tipo de característica, tenta entrar para a política, primeiro ele tenta ser o moderado, pelo menos era assim naquela época, tá? Então, dava uma limpada ali no discurso para conseguir se elevar à categoria de político e tentar, de alguma forma, dizer que está ali representando determinados valores, de determinados valores que são adequados. Mas quando a gente analisa como foi o Jean Willis enquanto deputado, simplesmente ele teve uma atuação pífia enquanto deputado. Desculpa, então, Dani, eu tenho que discordar de você. Ele teve uma atuação negativa. Rei-Midas ao contrário. Com certeza. Toca vira merda, né? O Rei Merdas. Ele só atrapalhou. E lembrando, Dani, dentro do seu raciocínio... Não, deixa eu terminar. Ele cuspiu no então deputado federal Bolsonaro... quando na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estou dizendo assim, não quero entrar no mérito, mas cuspir num colega parlamentar já mostra um traço da personalidade. Não, com certeza, foi muito bem lembrado isso, viu, Capês? Já mostra, sim, a personalidade, mostra mais, porque é mais um político ali, que utiliza desse tipo de artimanhas para se manter na mídia, na imprensa e tentar se eleger. É claro, por que ele saiu do país? Foi para fugir? Não foi para fugir, foi simplesmente para tentar manter um holofote, porque ele sabia que não ia depois conseguir manter ali o seu cargo, porque afinal, como deputado, ele não fez absolutamente nada e só tentou jogar com narrativas. Ele volta para o Brasil tentando alguma esmola do governo federal, mas o ministro, o Paulo Pimenta, ele está tentando de todas as formas fazer com que o Jean Willis não entre, porque ele sabe, porque apesar deles serem ali, todos do mesmo lado, ele sabe que Jean Willis é um problema, vai ser um problema para o governo federal. Então eu torço para que ele consiga o seu cargo. Agora, uma coisa que eu vou discordar do Capês, Tava demorando. Eu acho difícil colocar na pecha do Jean Willis um crime de homofobia. Não. Ele é uma pessoa... Você acha que uma pessoa que ele não acusou Eduardo Leite de homofobia? Ele é declaradamente gay. Mas isso aí... Ele declaradamente... problema. Tem tudo a ver. Eu conheço um monte, Bill Abor. Bill Abor, eu conheço um monte. Não existe isso. Eu conheço... Não é não. Eu vou te falar uma coisa. A homofobia, ela é praticada especialmente por homossexual. O homossexual não assumido. O homossexual enrustido, de regra, é homofóbico. Mas ele é enrustido agora? Nossa, não, mas é homossexual do mesmo jeito. Ora, ele falou que o enrustido tem o maior índice, mas qualquer pessoa pode ter homofobia, até mesmo um homossexual que se aceita. Tem ódio a gay? Concordo. Mas sabe o que pode... Não se aceita, pode ser homofóbico. Tem um ponto aí nessa questão que tudo bem... Se não foi homofobia, foi racista. Então, se não foi homofobia, foi racista. O Eduardo Leite tem um perfil muito diferente do Jean Willis. O Eduardo Leite é um cara discreto. Educado. Talvez isso provoque essa reação no Jean Willis. Então, Exatamente. Porque, assim, pro Jean Willis, o gay, assim, ele não pode ser livre. Você não tem que respeitar a pessoa. Você tem que usar calcinha na Paulista. Exato. Tá? Pintar a unha de preto e pôr uma cesta de Carmen Miranda na cabeça. Aí você é gay. Senão você tem homofobia internalizada, se você não usar a calcinha. É isso aí. Isso aí, a militância. De concluir isso. É difícil nada. É difícil. Homofobia é ódio a gay, ódio homossexual. Exato. Não tem. Ódio. Eu vou te falar, você não lembra, você talvez, do maníaco do Trianon. Tanta gente que se odeia. O maníaco do Trianon. O maníaco do Trianon foi um serial killer, quer dizer, um assassino em série. Ele é homossexual, ele mantinha relações homossexuais com seus clientes que o pegavam. E eu vi parecer do psiquiátrico dele dizendo o seguinte: ele era um homossexual que odiava
o próprio homossexualismo, E assim odiava e mesmo. extravasava a sua violência ali. Sim, ele tinha... Não é questão de será. Se odiava, numa época em que Mas, o homossexualismo... veja bem, você... Mas hoje ainda existe. Hoje existe... Vou te contar uma coisa. O que tem de conservador que fala mal de gay? O sujeito é homossexual. Eu vou te contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Sim. O que tem de conservador na imprensa? É que fala mal de gay. Fala. Mas no escurinho do Chevette. O autoritarismo é uma homossexualidade latente. Sabe o que eu gosto do Felipe? Eu acho que não é ódio, mas que houve um incômodo muito forte em relação ao Eduardo Leite. Mas sabe o que eu gosto do Felipe? É que ele vive no mundinho da Barbie, sabe? É tão fofinho, porque ele, mas isso não existe, mas não é bem assim, mas não é ditadura, né? Aí a gente fica com esse mais... Mas aí, porque aí, não tira isso dele, deixa essa magia tão bonita, essa pureza magia, dele. Né? Aproveitar que eu tô de rosa. Você quer tirar justo esse lado dele bonito, dele, que é a pureza. Argumento ad hominem contra mim. Ad hominem, o que é de hominem, o bicho não come, nem. Nunca se esqueça, meus queridos. O maníaco do parque, na época, era doença o homossexualismo na época. Era. Não, você não entendeu. O maníaco do parque, o maníaco do Trianon era homossexual, não se aceitava como homossexual, se prostituía com homossexuais, matava os homossexuais. Você acredita em mim? Acredito em você. Tem gay homofóbico. Claro. Nossa senhora, como tem. Então tá bom. Argumente a autoridade do Pavívio já me deu Muito obrigado. Espera um pouquinho. Então, o Pavívio é um jurista, doutorado, vai para tem lugar de fala, tem lugar de fala. Um grande comunicador. O Eduardo Leite, quer dizer, talvez ele precise fazer algum tipo... Não estou dizendo que faça, mas algum tipo de proselitismo para se mas promover. eu sou gay há mais tempo que o Eduardo Leite. Não vem, não. Eu sou gay há mais tempo, ó. Eu tô na pista, filho. Não tô sabendo disso. Da mesma idade. Agora, essa judicialização da política é um saco também, né? Eu não entraria na justiça se fosse Eduardo Leite nesse caso específico. Não, ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Ele Aliás, tem obrigação. Ele é o responsável pela segurança pública das pessoas do seu estado. Ele tem o dever de tomar providência. Que é uma frase... Alguém precisa parar esse Jean Willis. Esse Jean Willis está muito confortávelzinho. Precisa parar. É um maníaco das palavras. É um tarado das palavras, esse Jean Willis. É verdade. Fala o que quer, escuta o que não quer agora. Faz o que quer, escuta o que não quer. É isso aí. É isso aí, gente. É pau, pedra, pedra. Delinquência verbal. Delinquência da honra alheia. Exatamente. Mas, enfim, não é... E tem que mostrar que não é porque ele usa a camisa vermelha que ele vai se safar dessa. Isso aí. Ele não vai ser um safado, que é aquele que se safa. Perfeito. Que é aquele que se safa. Né? Porque igual o G. Dias. O G. Dias é um safado. Ele se safou da busca e apreensão, se safou de prestar depoimento na federal. Agora quer se safar da CPI? Sim. Não podemos Lembrando ser um que é participo passado do verbo safar. Exatamente. Exatamente. Claro. Óbvio. Depois na... Não, é do verbo safar.